Deus tem planos para cumprir em nossas vidas. Essa é a mensagem de toda a Bíblia e é isso mesmo que estamos estudando aqui no Encontro com a Palavra, escrito pelo pastor Dick Woodward e narrado pelo pastor Edson Bruno. Fique atento a mais um programa que o Ministério Cooperativo Internacional leva a você. Com você agora, pastor Edson Bruno. Seja muito bem-vindo para mais um programa Encontro com a Palavra. Estamos estudando toda a Bíblia, do Gênesis ao Apocalipse. Chegamos aos profetas do Velho Testamento e hoje continuaremos o estudo das profecias de Daniel. Dedicamos os 2 últimos programas ao livro de Daniel e vimos que este livro tem 12 capítulos divididos de acordo com seu conteúdo. Os 6 primeiros capítulos são uma narrativa histórica fácil de ser entendida e com aplicações claras. Os 6 capítulos seguintes são bem diferentes porque descrevem as visões e revelações do profeta Daniel. Esses capítulos são tão difíceis de se entender como as revelações e profecias dos livros de Ezequiel e Apocalipse, o último livro da Bíblia. Como já disse, nesses escritos apocalípticos, seus autores tiram o véu e nos expõem as visões e revelações de Deus. Se não fosse por esses escritos, só com a sabedoria humana, aí não teríamos acesso às revelações que o Espírito Santo faz nesses textos. Agora que chegamos à segunda parte do livro de Daniel, analisando as visões e revelações proféticas, precisamos entender alguma coisa sobre o conteúdo dessas revelações. Acho que quando entendemos o sonho que Nabucodonosor teve no 2º capítulo, interpretado sobrenaturalmente por Daniel, passamos a ter uma certa compreensão do conteúdo das suas revelações proféticas. Quando Nabucodonosor teve esse sonho, ele disse aos seus sábios: "Esta é a minha decisão. Se vocês não me disserem qual foi o sonho e não interpretarem, farei que vocês sejam cortados em pedaços e que as suas casas se tornem montes de entulho. Mas se me revelarem o sonho e o interpretarem, eu lhes darei presentes, recompensas e grandes honrarias. Portanto, revelem-me o sonho e a sua interpretação." Os sábios responderam: "Não há homem na terra que possa fazer o que o rei está pedindo. Nenhum rei, por maior e mais poderoso que tenha sido, chegou a pedir uma coisa dessas a nenhum mago, encantador ou astrólogo. O que o rei está pedindo é difícil demais. Ninguém pode revelar isso ao rei, senão os deuses, e eles não vivem entre os mortais." E exatamente aí eles erraram. Daniel mostrou que Deus realmente vive nos homens e vivia nele. Por isso ele foi capaz de contar o que Nabucodonosor tinha sonhado e a interpretação do sonho. Daniel teve uma audiência com Nabucodonosor. Ele contou seu sonho e sua interpretação. Foi isso que ele disse ao rei: "Tu olhaste, ó rei, e diante de ti estava uma grande estátua. Uma estátua enorme, impressionante, e sua aparência era terrível. A cabeça da estátua era feita de ouro puro, o peito e o braço eram de prata, o ventre e os quadris eram de bronze, as pernas eram de ferro e em parte de barro. Enquanto estavas observando, uma pedra soltou-se sem auxílio das mãos, atingiu a estátua nos pés de ferro e de barro e os esmigalhou. Então o ferro, o barro, o bronze, a prata e o ouro foram despedaçados, viraram pó, como pó do trigo na eira durante o verão. O vento os levou, sem deixar vestígio, mas a pedra que atingiu a estátua tornou-se uma montanha e encheu toda a terra." A interpretação que Daniel deu ao sonho de Nabucodonosor era que este homem representava 4 reinos diferentes. A cabeça de ouro representava a Babilônia, a prata representava a Pérsia, que conquistou a Babilônia. A parte de bronze representava a Grécia, que conquistaria a Pérsia. As pernas de ferro representavam o Império Romano. Os estudiosos se dividem quanto ao significado dos pés serem de ferro e de barro. Alguns acreditam que sejam reinos que nunca se tornaram potências mundiais. Outros dizem que os pés representam o Império Romano quebrando-se em 10 partes.
De qualquer forma, este foi o sonho de Nabucodonosor interpretado por Daniel. A parte mais importante desse sonho foi a pedra cortada sobrenaturalmente de um lado da montanha que caiu nos pés da estátua, destruindo-a. Esta pedra tornou-se a montanha que cobriu toda a terra. Daniel disse que a pedra era o reino eterno de Deus, que conquistaria todo o mundo. Esta revelação de Daniel serve como modelo que pode nos orientar na interpretação das outras revelações e visões que encontramos em seu livro, dificílimas de serem entendidas. É possível entendê-las, mas é muito difícil. Somente o Espírito Santo pode nos ajudar a entender essas visões, pois elas se referem a coisas que ainda vão acontecer. No capítulo 16 de seu Evangelho, João afirma que o ministério especial do Espírito Santo é nos revelar coisas que estão por vir. Para entendermos e aplicarmos as visões e revelações do livro de Daniel, adotaremos alguns passos. Primeiro, observe os símbolos e as visões. Na primeira visão que Daniel teve, registrada no capítulo 7, os símbolos e visões são semelhantes, de certa forma, ao primeiro sonho de Nabucodonosor. Daniel viu 4 animais. 4 fortes ventos começaram a soprar e a agitar o grande mar, e então os 4 animais emergiram. O 4º animal era terrível e assustador e destruiu os outros animais, mas antes da destruição, cresceram-lhe 10 chifres. Depois cresceu mais um chifre pequeno entre os outros 10 chifres. Esse chifre pequeno tinha olhos e boca e falava com arrogância. Tudo isso é meio estranho e extraordinário, não é? Bom, fatos estranhos e extraordinários também seria um ótimo título para o livro de Daniel. Isso mesmo, fatos estranhos e extraordinários. Esses profetas tiveram muitas visões estranhas e extraordinárias. Sempre priorize a interpretação dada nas Escrituras, pois você terá certeza de que a interpretação está correta. Quando abordamos as visões de Daniel, devemos observar os símbolos e depois a ação e interação desses símbolos. Observe a interpretação dada no texto. Lembre-se que essa é a interpretação inspirada. Depois de fazer isso, ore pedindo ao Espírito Santo que mostre a você o que eles significam. Pergunte: o que o texto está dizendo? O que isso significa? E o que significa para mim? No capítulo 7, Daniel teve um sonho. A interpretação inspirada de Daniel revela que estamos novamente diante de 4 reinos. Ele me respondeu, dando-me esta interpretação. Os 4 grandes animais são 4 reinos que se levantarão da terra. Mas os santos do Altíssimo receberão o reino e o possuirão para sempre. Sim, para todo sempre. Então quis saber o significado do 4º animal, diferente de todos os outros e o mais aterrorizante, com seus dentes de ferro e garras de bronze, o animal que despedaçava e devorava suas vítimas e pisoteava tudo que sobrava. Também quis saber sobre os 10 chifres da sua cabeça e sobre o outro chifre que surgiu para ocupar o lugar dos 3 chifres que caíram, o chifre que tinha olhos e uma boca que falava com arrogância. Enquanto eu observava, esse chifre guerreava contra os santos e os derrotava, até que o ancião veio e pronunciou a sentença a favor dos santos do Altíssimo. Chegou a hora de eles tomarem posse do reino. Ele me deu a seguinte explicação. O 4º animal é um 4º reino que aparecerá na terra. Será diferente de todos os outros reinos e devorará a terra inteira, despedaçando-a e pisoteando-a. Os 10 chifres são 10 reis que sairão desse reino. Depois deles um outro rei se levantará e será diferente dos primeiros reis. Ele falará contra o Altíssimo, oprimirá os seus santos e tentará mudar os tempos e as leis. Os santos serão entregues às mãos dele por um tempo, tempos e meio tempo. Temos nesta visão algo que encontraremos em todas as visões de Daniel. Então a soberania, o poder e a grandeza dos reinos que há debaixo de todo o céu serão entregues nas mãos dos santos, o povo do Altíssimo. O reino dele será um reino eterno, e todos os governantes o adorarão e lhe obedecerão. Depois de ter recebido esta visão e sua revelação, Daniel disse:
Fiquei aterrorizado por causa dos meus pensamentos e meu rosto empalideceu. Guardei essas coisas comigo. Se você analisar esta visão utilizando os 4 passos que sugeri, tenho certeza que vai acabar concluindo que se trata de 4 reinos mundiais. Sempre que aparecem chifres na Bíblia, eles representam poder. O chifre de um animal é usado para destruir outros animais. Esses 10 chifres e o chifre pequeno representam poderes ou talvez reinos. Muitos interpretam este 4º reino como sendo o Império Romano reconstruído. Na visão de Nabucodonosor, as pernas de ferro, o 4º reino, representavam o Império Romano. Alguns dizem que essa visão de Daniel também representa o Império Romano restaurado em um tempo futuro. Outros dizem que não, que o 4º reino do capítulo 7 é pior do que todos os outros. É como se fosse a pedra que caiu sobre os pés da estátua de Nabucodonosor, destruindo-a totalmente. Obviamente, essa figura representa o reino de Deus. Ele é diferente de todos os outros, forte e terrível, ilustrando a ira de Deus. Não podemos ser dogmáticos a respeito da interpretação dessas visões. Devemos ser bem humildes quando as interpretamos. Quer sejamos unânimes ou não a respeito dos detalhes, uma coisa sobre o capítulo 7 de Daniel é certa. Se você faz parte do povo de Deus, você está no time dos vitoriosos, porque todas as visões terminam com uma vitória. Elas ilustram o reino de Deus conquistando todos os outros reinos e sendo o reino que dura para sempre e sempre. É com esta observação otimista que você termina sua meditação sobre as visões de Daniel. E, em especial, sobre esta dos 4 animais. No capítulo 8 temos outra visão de Daniel, chamada o carneiro e o bode. Daniel diz várias vezes, olhei e vi. Ele estava tendo suas visões e revelações. Daniel levantou seus olhos e o que foi que ele viu? Ele viu um carneiro junto ao rio que tinha 2 chifres. Os 2 chifres eram grandes, um maior do que o outro. O maior apareceu por último. Mais tarde ele ficaria sabendo que esse chifre maior é o Império da Média e da Pérsia. O Império da Média e da Pérsia foi uma grande potência mundial que conquistou a Babilônia. A Pérsia tornou-se maior do que o reino dos Medos. O chifre maior está ilustrando esse reino. Isso foi revelado a Daniel depois. Antes disso ele vê um bode. Esse bode tem um chifre bem grande entre os olhos. Com esse chifre grande, o bode ataca furiosamente o carneiro que tem 2 chifres. A interpretação dessa visão diz que esse chifre grande no bode era o reino da Grécia. A Grécia conquistou a Pérsia. Bom, temos que ficar por aqui. Até o nosso próximo programa. Que lição importantíssima. Obrigado, Pastor Edson Bruno. Prezado ouvinte, coloque em prática o que você ouviu aqui. Sem dúvida, sua vida será grandemente abençoada. Este é um estudo escrito pelo Dr. Dick Woodward, na voz do Pastor Edson Bruno. Escreva-nos e solicite o material. Nosso endereço é Encontro com a Palavra, Caixa Postal 2011, CEP 89201-970, Joinville, Santa Catarina. Até o nosso próximo encontro com a Palavra.